Bom, nós vimos o arquivo subindo do cliente para o servidor, né, mas agora nós vamos ver o caminho inverso. Como é que o arquivo vem do servidor para o cliente? É o mesmo princípio, tá? A princípio, vamos observar quando isso acontece. Né? Quando é que o arquivo vem do servidor para o cliente? Deixa eu abrir aqui a aplicação cliente. Fdocumento. Vai acontecer em duas ocasiões diferentes. A primeira é no consultar. Quando o usuário consultar, eu vou chamar o tDocumentController download arquivo, passando o ID do documento, né, como parâmetro, tá certo? Essa informação vai subir como filtro, né, lá para o servidor, tá? Outra ocasião em que acontece isso, em que eu faço o download do arquivo, eu trago o arquivo do servidor para o cliente, é no método alterar. Tá? Então, no método alterar eu também chamo o tDocumentController download arquivo, passando a ID do documento como parâmetro. E o que é que faz esse método download arquivo aí? Ele está dentro de documento controller. Eu tenho uma URL própria para ele, tá? Ele vai chamar outra classe lá no servidor, a classe download arquivo controller e o método download arquivo. Essa classe no servidor, download arquivo controller, ela tem dois métodos. Tem um método que é o principal, é o download arquivo. Tem o método file size, que é aquele mesmo que a gente já usou no lado do cliente, tá? Bom, aqui as coisas só se inverteram os papéis, né? Você lembra que quando eu usei o método salvar, né, eu peguei lá o arquivo que estava na memória, converti ele, peguei os bytes dele, esses bytes eu converti em string, essa string eu coloquei num array JSON e esse array JSON eu mandei para o servidor. Aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando o ID que foi me enviado no filtro, tá? A partir desse ID, eu pego o documento, né? Pego aqui a versão do documento, tá? Pego o caminho do arquivo, aqui, ó, pego o caminho do arquivo, ok? Result set.value caminho, isso vai retornar aqui no consulta, no método consultar do t2t-orm, tá? Instancio um arquivo stream, carrego o load from file para carregar o arquivo para o arquivo stream, passando o caminho como parâmetro, pego o tamanho do arquivo, faço o laço aqui, mesmo laço que eu fiz lá do lado do cliente, para converter de bytes para string, coloco essa string onde estão os bytes agora dentro de uma array JSON. Esse result aqui é um array JSON, tá? O que é que eu coloco mais nesse result? Além dos bytes do arquivo, coloco o tamanho do arquivo, coloco o tipo do arquivo, e isso me é retornado aqui no lado do cliente. Olha. Veja, eu estou chamando esse cara aqui, o download arquivo, passando como parâmetro para ele o meu filtro, que é o ID. Lá no lado do servidor eu faço toda aquela consulta, eu gero o arquivo, coloco aqueles 3 itens no array de JSON, né? E aqui, o que é que eu estou recebendo? Olha, eu tenho deixa eu ver onde é que está o array de JSON aqui. Ó, JItens, tá? Então, JItens. Onde é que eu estou chamando aqui? Aqui no get, tá? Então, URL é esse cara aqui. pfiltro foi o que eu passei como parâmetro, que é só o ID. Aí no stream resposta, né? Então, meu stream resposta, onde é que ele está? Aqui, ó. 3string stream, tá? É o que vai descer lá do servidor para o cliente. O que é que está descendo? Um array de JSON. Um array de JSON com 3 elementos. O arquivo em si, o tamanho do arquivo e o tipo de arquivo. E agora aqui do lado do cliente, eu faço o que eu fiz anteriormente lá do lado do servidor. Eu pego cada um dos itens, olha, o arquivo, o tamanho do arquivo, o tipo do arquivo,
salvo aquela variável que vem com os bytes, eu separo ela através do split no array, tá? Faço aquele laço para carregar no arquivo de bytes, depois eu salvo esse arquivo como um arquivo temporário, tá? Porque esse arquivo temporário vai existir apenas naquela ocasião para o usuário, ok? Depois esse arquivo temporário ele é excluído, tá? Vamos ver isso funcionando. Ó, vou executar o servidor e vou executar aqui a aplicação cliente. Documento, chamar aqui todo mundo. Vou clicar duas vezes para eu consultar. Então na hora da consulta ele já baixou lá o arquivo zip. Se eu observar aqui na pasta cliente, tá lá o temp zip. Se eu pedir para visualizar o arquivo, ele vai me mostrar lá o programa padrão. No meu caso aqui é o WinRAR. Se eu pedir para digitalizar aqui eu não posso. Se eu pedir para abrir um arquivo aqui eu não posso, porque eu estou apenas consultando, né? Quando eu clicar em cancelar, observe que eu estou com o meu temp zip aqui, olha. Cliquei em cancelar, o temp zip ele desaparece, tá? Então é isso. Mesma coisa acontece do lado do cliente, do lado do servidor. O processo ele é o mesmo, tá bom?